No livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós conhecemos um pouco da história sobre o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. É chegada a época de Natal, época de comemorar esse nascimento. Então hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre nasceu um menino Jesus. E o versículo 18 do capítulo 1 do livro de Mateus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo do pecado deles. Então foi assim que Maria ficou grávida do nosso Senhor e Salvador Jesus. E logo depois, a gente pode comprovar no livro de Lucas, no capítulo 2, que diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenado por recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, que era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi assim alistar-se com Maria, quem estava prometida em casamento e esperava um filho seu. Enquanto lá estava, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nasceu o menino Jesus. Teologicamente, os dados nos mostram que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas não tem um problema em nós, homens, decidirmos escolher uma data para celebrar o nascimento do Senhor. Como nós não temos a data exata do nascimento dele, a história nos carregou a comemorar essa data no dia 25 de dezembro. Outras teorias sobre o Natal existem por aí, mas para nós que somos cristãos, acreditamos no Senhor Jesus, nós celebramos o nascimento de Jesus nessa data. E o bacana de falar sobre o nascimento de Jesus é que ele se apresenta como Senhor, como Salvador de toda a humanidade, como um bebê, uma criança inocente. E por muitas das vezes nós não conseguimos pensar em Jesus sem ser aquele homem barbudo, com cabelo grande e olhos verdes, que as novelas e até mesmo os livros nos apresentam. Jesus se apresentou para a humanidade como Senhor e Salvador, como uma criança, como alguém inocente, como alguém que precisava aprender a mamar, andar, fazer as suas necessidades. É engraçado talvez pensar que Jesus um dia foi um garotinho daqueles bem levado, que corria, tropeçava, ralava o seu joelho inclusive. Imagino eu que por muitas das vezes Maria e José tiveram que correr atrás dele. Mas tudo isso foi feito para que o plano e o propósito de Deus se cumprisse. Jesus veio à Terra para nos mostrar que, sendo homem, ele passou por todas as etapas que você também passa. Ele se apresentou como uma criança inocente e pura. E também se apresentou como um adolescente que passou lá pelas suas dificuldades, espinhas e tudo mais, como um adulto que foi competente, teve caráter, mas contudo, ele nos mostrou que é possível vencer o pecado. Sendo homem, sendo um humano, é possível viver neste mundo e vencer o pecado. Ele nos disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse isso com propriedade, porque ele passou por todas as etapas que você um dia já passou. Você já parou para pensar que Jesus já pode ter tido uma dor de barriga, uma dor de cabeça, que ele já pode ter tido uma dor de dente, dor de ouvido,
que ele já pode ter presenciado talvez Maria e José numa discussão extraconjugal e que tenha ficado triste no seu coração. Ele passou por todas as situações que um adulto poderia passar. Tudo isso para te mostrar que, como um pai amoroso que Deus é, ele enviou o seu filho para passar e sentir exatamente tudo o que sentimos. Isso quer dizer que ele tem prazer em cuidar de nós como filho. Porque assim como Deus, o Pai, cuidou de Jesus enquanto encarnado, ele cuida de nós, filhos. Nós não somos chamados de evangélicos. Quem nos chama de evangélicos é a Veja. A Bíblia nos chama de filhos, nos chama de cristãos, nos chama de seguidores de Jesus. E por sermos esses seguidores, eu quero convidar você a aproveitar a época do Natal para celebrar com seus familiares, para poder transmitir o Evangelho de Cristo. Aproveite a comunhão, tenha esse momento de felicidade e alegria. Mesmo que para muitos seja um momento de hipocrisia, muitos deixam passar o ano inteiro para pedir um perdão no final do ano. Aproveite esse momento e pregue o Evangelho. A mensagem de Cristo é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O menino Jesus se apresentou como uma criança, como um bebê. E assim nós devemos ser e conduzir a nossa caminhada cristã, como crianças inocentes, puras, dispostas a aprender com o nosso Pai, que é Deus e está nos céus. Deus te abençoe.